Maravilhosos, maravilhosas. Estava ansiosa para chegar novamente a nossa quinta-feira, dia da nossa live, às 13 horas. Toda quinta-feira estarei aqui fazendo uma live com temas interessantíssimos para que a gente possa dialogar, conversar, vocês tirarem suas dúvidas, fazer perguntas. E também, se vocês quiserem saber sobre o treinamento, eu sou a psicóloga responsável lá do treinamento. Façam as perguntas e tirem as suas dúvidas, que eu estarei com muito prazer, terei a disponibilidade que vocês quiserem para poder responder as dúvidas de vocês, emocionalmente falando, do quanto o treinamento pode ajudar vocês. Só lembrando que o nosso próximo treinamento aqui em São Paulo vai ser 26, 27, 28 de abril, e lá no Espírito Santo vai ser 17, 18 e 19, lá no Espírito Santo, o Arita 1. E o nosso Arita 2, para você que já é Arita, lembrando que vai ser 13, 14 e 15 de junho. Então corre lá, faça a sua inscrição, aproveite que nós estamos com promoções incríveis. E hoje vamos falar de um assunto bem interessante, que é: você mente? Você já mentiu antes? Você mente, né? E aí eu tenho certeza que, se eu fizer a pergunta, alguém de vocês aí, me escutando aí do outro lado, nunca mentiu? Vocês não vão me responder que nunca mentiram, não é verdade? Desde quando a gente já é criança, a gente mente, gente. É normal a gente mentir. Faz parte do ser humano mentir, né? Quando a gente já tem 2 anos, a gente já começa a falar, a gente mente e tem motivos para mentir. E hoje nós vamos falar exatamente disso. O que acontece com o nosso inconsciente, com o nosso psicológico, o que acontece com o nosso emocional. Por isso a gente mente. E o que fazer quando isso começa a prejudicar o nosso emocional, a nossa vida, no trabalho, na família, com os amigos, comigo mesma. Ou eu nem sei que estou mentindo, Elisandra, será que acontece isso? Eu nem percebo, as pessoas percebem, fala que para mim você está mentindo, eu não consigo dizer a verdade. O que será que está acontecendo comigo? Então é sobre este assunto que nós vamos falar hoje. Você mente e como lidar emocionalmente com as nossas mentiras, ou por qual motivo nós mentimos. Então nós aprendemos desde 2 anos a mentir. E tem um porquê que nós aprendemos a mentir. Dependendo da educação que eu tenho, ou dependendo do que meu pai ou minha mãe me reprimem demais, pode ser que, por causa de algumas sensações de medo, eu acabo mentindo para poder me defender, para poder me proteger. Então, a gente tem benefícios em mentir. Ou porque a gente, de alguma maneira, não quer levar um castigo, ou a gente não quer apanhar, ou não quer desagradar este pai e essa mãe, que eles fiquem bravos conosco, ou porque a gente nem sabe, quando a gente é criança, quais são as consequências. A gente já tem medo até das consequências. A gente nem sabe do que está acontecendo e a gente acaba ficando com medo. Então, como a gente não sabe como o nosso pai, a nossa mãe vai reagir, também ficamos com medo. Nós também aprendemos de uma outra maneira. Se eu vejo o meu pai, a minha mãe mentindo para as pessoas, eu também aprendo com eles. Então, eu também aprendo, por exemplo. E aí eu vejo hoje muitos pais ficarem preocupados. Ah, Elisandra, meu filho está mentindo, e agora? Calma, relaxa, tem jeito. Então, tome cuidado se você anda mentindo. Mentindo como? Você está lá, a pessoa te dá um presente, você fala que você gostou para agradar a pessoa, e depois que a pessoa vai embora, você fala: ah, eu nem gostei tanto, vou trocar este presente. O seu filho está ouvindo. E aí, na cabecinha dele, ele não consegue, né, entender por que é que numa hora você falou que gostou e na outra hora que você fala que não gostou. Em algum momento, ele também vai repetir este mesmo quadro. Inconscientemente, ele nem sabe por que ele está mentindo. Então, quando viramos adultos, dependendo dessa criação, dependendo do exemplo que nós tivemos, dependendo se eu, para ganhar presente, eu precisava mentir, eu precisava agradar, eu não queria ser rejeitado, eu não sabia dizer não, então por isso eu mentia. Hoje eu estou fazendo isso. Então, será que hoje, vamos se perguntar aí para você mesmo, será que hoje, por que será que eu minto? Ou eu omito, que também dá no mesmo.
É por quê? Porque eu não consigo dizer não para as pessoas, então eu tenho que sempre inventar uma história, porque já que eu não consigo dizer não, ou por qual motivo, que muitas vezes é porque eu não quero, porque eu estou cansada, e esse não é um motivo real para o outro aceitar o meu não, e ele pode ficar magoado, eu vou mentir. E geralmente eu vou mentir com o quê? Com algo que convence o outro a nem insistir que eu faça algo por ele. Ou algo que ele me perdoaria e não ficaria magoado comigo. Então eu minto para agradar. Eu minto porque eu não quero dizer não. Eu minto também porque eu não quero que o outro não goste de mim. Eu não quero que o outro me maltrate, ou me ignore, ou seja indiferente, ou diga, puxa, eu não acredito. Às vezes eu não quero lidar com isso, eu não quero lidar com esses conflitos. Então eu acabo mentindo. E muitas vezes eu aprendi a agradar as pessoas. Então, eu posso não estar gostando, eu posso não ter gostado daquele presente, eu posso não ter achado bonito. E se as pessoas me perguntam só para agradar, eu digo que está bonito, que eu sinto saudade, que eu amo. E muitas vezes eu nem amo. Tudo porque eu não consigo tomar uma decisão interna dentro de mim. Talvez porque eu tenha medo das minhas decisões. Talvez eu tenha medo do que eu penso e o que o outro vai achar daquilo que eu penso. Então, tudo isso vai mexer e aí por isso que eu vou mentir. E uma das questões mais importantes, nós mentimos porque temos medo. Medo da rejeição, medo do que o outro vai achar, temos medos das consequências. Então eu conto uma mentira exatamente porque eu imagino aqui na minha cabeça que a consequência não vai ser maior. E aí você pode saber. Repare aí na sua vida, você mentiu hoje, ok, para agradar e no primeiro momento está resolvido. Só que depois, quando a pessoa descobre, ela fica muito mais chateada, ela fica muito mais magoada se ela descobre que você mentiu, porque você perde a confiança dessa pessoa. E confiança é algo que quando a gente perde, não é tão simples assim. Então, até que ponto as suas mentiras hoje estão tendo consequências piores ou não? Aí é que você tem que avaliar o que está acontecendo internamente dentro de você. Outra coisa que você precisa internalizar, o quanto essas mentiras se tornaram verdade. Então, por exemplo, eu minto para poder ser aceita. Então, eu minto que eu tenho um trabalho e ganho super bem. Eu minto que meu relacionamento está maravilhoso e não está. Eu minto que meus filhos são excelentes filhos, que eles não fazem uma criação. Por que será? Por que será que eu preciso mentir? E aí essa mentira eu vou repetindo internamente dentro de mim que eu nem percebo mais. Eu mesmo me engano dentro dos meus relacionamentos. Eu mesmo me engano nos relacionamentos com os meus pais. Eu mesmo me engano dentro do meu trabalho. Fingindo que está tudo bem. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho coragem de sair daquele trabalho. Ou eu não tenho coragem de enfrentar o que eu preciso enfrentar no meu trabalho. Então eu finjo que está tudo bem. Mas muitas vezes não está. Então, quando é que você vai conseguir olhar para os seus problemas, enxergar a realidade e resolver o que você precisa resolver do que ficar mentindo para você mesmo? E outra coisa, nós mentimos também quando a gente não quer lidar com a frustração. Então, se eu não quero me frustrar, eu crio um mundo imaginário e eu finjo que eu estou vivendo nisso. E aí, muitas vezes, eu não consigo resolver os meus problemas. Quantos pacientes, quantos treinandos vão no nosso treinamento e falam, nossa, Elisandra, onde é que eu estava que eu não enxergava a minha vida como ela é? Nem para agradecer, nem para ser grato de tudo de bom que acontece, e muitas vezes eu só vivo reclamando, e nem as coisas ruins que acontecem eu não consigo enfrentar, porque eu fico fugindo, eu fico mentindo para mim mesma. Então, eu preciso sim enxergar a realidade. Parar de fugir, parar de mentir, em primeiro lugar, para você. E começar a enxergar quais as emoções eu tenho, quais são as sensações que vêm ou que estão programadas no meu inconsciente. E nós temos a técnica para poder melhorar exatamente essas emoções, esses sentimentos, reprogramar isso no seu inconsciente. Da onde é que vem e por isso que nós mentimos. Se isso vira um vício muito grande, roubar, trair, né, de alguma maneira prejudicar o outro,
mais cuidado ainda, porque aí já começou a se tornar uma doença, talvez você já está prejudicando o outro, não só a você mesmo. Então, você precisa cuidar sim desse seu emocional. E aí, como é que a gente cuida desse emocional? Você pode ir no nosso treinamento chamado Arita 1. Lá nós temos dinâmicas e técnicas para poder reprogramar o seu inconsciente, tratar o que aconteceu na infância relacionado aos seus pais, os traumas que você trouxe, talvez os medos que você tem internamente dentro de você, esse sentimento de rejeição que faz você querer agradar o tempo inteiro, não sabe dizer não. Tudo isso nós conseguimos trabalhar num final de semana emocionalmente aí dentro de você. Então, eu tenho um recado bem rapidinho para vocês. Nós agora estamos no nosso segundo lote, vai acabar amanhã. Então, se você quer ir para o treinamento, já tomou a sua decisão de transformar o seu emocional, o seu inconsciente, quer melhorar de todas essas sensações que existem aí dentro de você, corre lá, porque é só até amanhã. E aí depois começa o terceiro lote, que são outras condições. Então, aproveite o segundo lote, que vai até amanhã. Tem, né, presentes especiais lá para você. Você vai ter direito ao meu curso online financeiro da alta performance, para saber como é que você melhora financeiramente, emocionalmente, relacionado ao dinheiro. Você também vai ganhar só para os primeiros que se inscreverem agora, vai ter o livro autografado do Arita, porque as vagas estão acabando. Então, além de ser só até amanhã, se as vagas acabarem, o segundo lote vai fechar. Então, corre lá, aproveita. Você não pode perder essa grande oportunidade que você tanto estava esperando e agora apareceu. Eu digo que a oportunidade e a chance, ela aparece agora. Talvez depois, não, nunca mais. Ela passa, e aí você perde a grande chance de tomar, de transformar, de decidir o que é melhor para você. Então, corre lá no nosso segundo lote e nós vamos estar esperando você lá no nosso treinamento, especialmente para cuidar do seu emocional. Você merece ser hoje e todos os dias mais feliz. Até porque a gente veio para este mundo para ser feliz. Tchau, tchau. Tem que salvar depois, assim.